Um cavalo devastado por carrapatos. É esquecido. Ninguém imaginava que estava prestes a ser descoberto. O que aconteceu em seguida não apenas partiu o coração de todos, mas deixou uma marca indelével naqueles que ousaram testemunhar. Um campo vasto e seco, o calor do sol castiga implacavelmente a terra ressecada. O som do vento é constante, agitando as folhas das árvores e quebrando a monotonia do ambiente rural. Na pequena fazenda Bela Vista, uma figura robusta e trabalhadora, chamada Clara, passa os dedos pelas linhas do rosto enquanto se prepara para mais um dia de trabalho árduo. Clara, com seus 45 anos, tem uma presença forte, com mãos calejadas pela labuta diária e um olhar profundo que reflete a sabedoria adquirida ao longo de anos de dedicação ao campo. Ela sempre foi uma mulher de fibra, acostumada a lidar com os desafios que a vida rural impõe. Mas antes, se você ama animais e gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história emocionante. Deixem nos comentários qual foi sua parte favorita e de qual cidade você está nos assistindo. Compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado. Agora vamos à nossa história. Seu neto Felipe, de 13 anos, observa com curiosidade, tentando entender como os anos de experiência de Clara moldaram a mulher forte e determinada que ela se tornou. Felipe, mesmo ainda jovem, já possui uma grande vontade de aprender. Ele sempre se perguntou se teria a mesma resistência de sua avó diante das adversidades da vida. Vó, posso ajudar hoje? Felipe pergunta com uma expressão impaciente, tentando se mostrar capaz diante de Clara. Ele tem um espírito inquieto, sempre querendo aprender mais e ajudar em tudo o que puder. Clara, com um sorriso suave, apenas responde: "Você não precisa pedir, meu filho. Todos aqui fazem a sua parte." O garoto, então, pega uma pá de madeira e se junta à avó, determinado a se envolver mais nos trabalhos da fazenda. À medida que o dia avança, o som distante de um motor quebra o silêncio do campo. Clara, com os olhos semicerrados, olha para a estrada de terra, tentando identificar quem poderia ser naquele horário. "Quem será essa hora?" Murmura mais para si mesma do que para Felipe, que curioso se aproxima. Felipe então avista um veículo empoeirado e mal conservado se aproximando. O caminhão, em péssimo estado, range a cada movimento, como se estivesse prestes a se despedaçar. Clara não se move, mas observa atentamente, sua expressão se tornando mais séria. A porta do caminhão se abre com um estrondo e um homem de estatura média desce. Ele tem a expressão fechada e suas mãos estão enfiadas nos bolsos de suas calças desgastadas. Clara, percebendo que o homem se aproxima, limpa as mãos no avental e se prepara para a interação. O homem, que se apresenta como Roberto Silva, um conhecido da região, fala com um tom ríspido. "Você está se metendo onde não é chamada, Clara." Ela, sem hesitar, mantém o olhar fixo em Roberto, desafiadora. "Se está aqui para me ameaçar, está perdendo seu tempo." Ela responde firme em sua postura. Roberto, claramente irritado, estala a língua e com um sorriso dissimulado diz: "Escute bem, Clara, você não sabe do que está falando. Não se meta no que não é da sua conta." Ele dá um passo para trás, se prepara para entrar no caminhão e, antes de se afastar, lança uma última provocação. "E, se não se acalmar, pode se arrepender." Sem esperar uma resposta, ele gira os calcanhares e sai, deixando Clara e Felipe em silêncio. Felipe, intrigado, se aproxima da avó com uma expressão confusa. "O que ele quis dizer com isso, vovó?" Clara, com um suspiro, olha para o horizonte e responde com calma: "Ele quer que tenhamos medo, mas não vai ser assim." Felipe, ainda sem entender completamente, observa a avó, mas sente que algo está prestes a mudar. Clara então começa a caminhar para dentro da propriedade, seus passos firmes e decididos.
O vento aumenta, espalhando a poeira da estrada e sacudindo as folhas das árvores. Algo em seu interior a avisa que esse encontro não é apenas uma simples ameaça. Algo maior está em jogo e ela não pode deixar de se envolver. O pensamento a consome enquanto ela avança pelos campos da fazenda Bela Vista, sentindo o peso de uma decisão que está prestes a ser tomada. O dia seguinte amanheceu com o mesmo calor implacável, a terra seca e rachada sob o sol intenso. Maria, com a testa suada, trabalhava com o rosto virado para o horizonte, onde o campo parecia se estender para sempre. O vento, sempre forte e imutável, fazia as folhas das árvores dançarem ao ritmo da natureza, enquanto o som do vento quebrava o silêncio da fazenda. Mas algo estava fora de lugar, um pressentimento que Maria não conseguia ignorar. Enquanto trabalhava, seus pensamentos estavam distantes, fixados em Roberto e nas palavras dele. O que ele queria realmente dizer com aquelas ameaças? Por que tanto interesse no cavalo que ele havia mencionado? Ela não sabia, mas estava determinada a descobrir. O peso de suas suspeitas aumentava a cada momento, e ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Foi quando o som de uma respiração pesada e irregular quebrou o silêncio ao seu redor. Maria parou imediatamente, seu corpo tenso como um fio de aço, os sentidos aguçados. A respiração parecia vinda de algum lugar perto, mas ela não conseguia localizar a origem. Ela se aproximou com passos cuidadosos, tentando não fazer barulho. Seu coração acelerou, enquanto os olhos vasculhavam a vegetação à sua frente. Mas o que ela encontrou foi algo que a fez parar completamente. Ali, no meio das árvores, o cavalo que Roberto havia abandonado estava caído. Seu corpo estava coberto por sujeira, sua pele marcada por feridas e crostas que denunciavam seu sofrimento prolongado. O animal mal conseguia se manter de pé, suas costelas saltando para fora de sua pele ressecada, como se ele estivesse à beira do fim. O que mais chocava, porém, era o olhar vazio do cavalo, perdido e sem vida, como se tivesse sido completamente consumido pela dor e pelo desespero. Maria se aproximou com cautela, seu coração apertado pela cena diante de si. Ela sabia que o animal estava em péssimas condições, mas o que mais a angustiava era o fato de que ele não estava apenas fraco ou doente. Ele estava sendo deixado para morrer. A negligência era evidente e o sofrimento do cavalo parecia insuportável. Maria se ajoelhou ao lado dele, a mão trêmula ao tocá-lo pela primeira vez. O cavalo tremia e suas respirações se tornavam mais difíceis a cada segundo que passava. "Você está seguro agora, não se preocupe." Maria murmurou suavemente, tentando acalmá-lo, mas sua voz estava embargada pela emoção. Ela sabia que não poderia deixar aquele animal morrer ali, naquele estado. Precisava agir rapidamente. Com movimentos rápidos, Maria pegou a corda que sempre carregava consigo, uma corda simples, mas forte o suficiente para amarrar um cavalo. Ela se aproximou devagar, tentando não assustá-lo ainda mais. O cavalo levantou, a cabeça com dificuldade, mas não fez nenhum movimento de fuga. Estava exausto demais para reagir. E a única coisa que ele parecia fazer era olhar para Maria com um olhar perdido, quase implorando por ajuda. Maria amarrava a corda com cuidado, tentando não machucar o cavalo ainda mais. Ela sentiu seu corpo gelar quando percebeu o tamanho do sofrimento que o animal estava enfrentando. Mas, ao mesmo tempo, uma raiva crescente tomou conta dela. Como alguém poderia fazer algo assim? Como alguém poderia abandonar uma criatura tão indefesa, deixando-a à mercê de um destino cruel? Com a corda amarrada ao redor do pescoço do cavalo, Maria olhou para o lado e viu Lucas, que tinha seguido sua avó sem ser notado. Ele estava parado, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. "Vó,
Isso é, ele não conseguia terminar a frase, pois as palavras não pareciam ser suficientes para descrever a dor que ambos estavam testemunhando. Maria respirou fundo e olhou para o garoto. Isso não foi por acaso, Lucas. Alguém fez isso de propósito e não vamos deixar que isso passe impune, disse, a determinação em sua voz sendo mais forte do que nunca. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida e a de Lucas estavam prestes a mudar para sempre. Eles não poderiam deixar essa injustiça passar despercebida. Enquanto puxava o cavalo com cuidado, Maria sentiu a dor nas costas do animal se refletir em seu próprio corpo. Cada passo que dava parecia ser um passo mais difícil, mas ela não poderia deixá-lo ali. O caminho até a chácara foi lento, o cavalo vacilando a cada passo, mas Maria e Lucas estavam prontos para ampará-lo. Eles finalmente chegaram à entrada da fazenda e o alívio foi palpável, mas Maria sabia que aquilo ainda estava longe de acabar. Ao entrarem no estábulo, o cavalo desabou sobre a palha com um suspiro exausto, o corpo tremendo de fraqueza. Maria se ajoelhou ao lado dele novamente, acariciando sua cabeça com ternura, mas também com uma força renovada. Ela sabia que, a partir daquele momento, a luta pela sobrevivência daquele cavalo seria sua luta também. Mas o que mais a incomodava era o pensamento de que aquilo tudo havia sido causado por alguém com poder suficiente para destruir vidas como essa sem sequer se importar. Você está seguro agora, Moreno? Ela sussurrou para o cavalo, mas no fundo ela sabia que o maior desafio ainda estava por vir. A batalha não era só contra o sofrimento do cavalo, mas contra aqueles que estavam por trás desse absurdo. Os dias que se seguiram foram lentos e difíceis. Moreno, o cavalo que Maria havia resgatado, ainda estava fraco. Mesmo com a comida e água fresca que ele recebia, o animal tremia constantemente, como se o sofrimento tivesse se instalado em seu corpo de maneira permanente. Maria e Lucas se revezavam para cuidar dele, mas o peso do que haviam encontrado naquela manhã ainda pairava sobre eles. Era difícil acreditar que alguém pudesse ser tão cruel a ponto de abandonar uma criatura indefesa daquela maneira. Enquanto Maria passava os dias cuidando de Moreno, o pensamento sobre quem poderia ter causado tanto mal começava a consumir sua mente. Ela sabia que não era coincidência que o cavalo estivesse tão debilitado, tão perto da morte. E as palavras de Roberto, o homem que havia ameaçado Maria no dia anterior, ainda ressoavam em sua cabeça. "Esse cavalo não é da sua conta", ele dissera. Mas Maria sabia que ele estava mentindo. Algo estava muito errado e ela não descansaria até descobrir a verdade. Certa manhã, enquanto Maria estava no mercado local, ela ouviu duas mulheres conversando em um canto. Seu nome, embora não mencionado diretamente, estava no centro da conversa. "Você ouviu falar do cavalo que foi encontrado na fazenda do Sol Poente?" Uma delas perguntou baixando a voz, como se estivesse compartilhando um segredo. "Claro, eu ouvi que o animal estava em péssimas condições. Ninguém sabia de onde ele vinha, mas as suspeitas eram fortes. Acredito que veio da fazenda do Silva." A outra mulher respondeu claramente preocupada. "Dizem que ele abandona os animais que não servem mais, os deixa à própria sorte para morrer." Maria congelou no meio da praça. Era difícil acreditar no que estava ouvindo, mas as palavras a atingiram como um golpe. Ela sabia exatamente quem estava sendo mencionado: Roberto Silva, o homem que a havia ameaçado. E agora havia a confirmação de suas suspeitas. Ele estava por trás do sofrimento de Moreno. Com o coração batendo acelerado, Maria pegou rapidamente os itens que precisava e se afastou, tentando processar as informações. Ela não sabia ao certo como iria lidar com isso, mas algo dentro dela a dizia que não podia deixar esse homem escapar impune.
Ele não apenas abandonou o cavalo, mas também tentou intimidá-la para que ela não fizesse nada. Mas Maria sabia que esse não era o fim. Era apenas o começo. Quando chegou em casa, Maria encontrou Lucas no estábulo, onde Moreno ainda descansava. Ele parecia um pouco mais forte, mas o olhar vazio do cavalo ainda permanecia, refletindo a dor que ele havia suportado. Lucas estava acariciando o cavalo com uma expressão de cuidado e preocupação. "Vó, você ouviu o que as mulheres estavam dizendo no mercado?" perguntou Lucas, levantando os olhos para Maria. Maria assentiu, sem dizer uma palavra. Ela já sabia do que se tratava. "Sim, eu ouvi", disse ela com firmeza, "e isso só confirma o que já suspeitávamos. Roberto Silva está por trás disso." Lucas olhou para a avó, os olhos cheios de indignação. Mas como ele pode fazer algo assim? Como alguém pode ser tão cruel com um ser tão indefeso? Maria suspirou e se aproximou de Moreno, tocando sua cabeça com carinho. "Porque ele se acha intocável, filho. Mas isso vai mudar. Não podemos deixar que ele continue fazendo isso." As palavras de Maria eram carregadas de uma raiva silenciosa, mas também de uma determinação inabalável. Ela sabia que não seria fácil, mas o que mais a motivava era o fato de que Moreno agora tinha uma chance, e ela não poderia deixar que essa chance fosse desperdiçada. Naquela noite, Maria e Lucas conversaram longamente sobre o que fazer a seguir. A informação que haviam recebido no mercado era apenas o começo. Eles precisavam de provas concretas para conseguir responsabilizar Roberto Silva por seus atos. Maria sabia que não poderia fazer isso sozinha, mas também não poderia esperar que alguém mais agisse. Era sua responsabilidade, e ela não hesitaria em ir até o fim para garantir que a justiça fosse feita. Com a determinação renovada, Maria decidiu que o próximo passo seria confrontar Roberto Silva diretamente. Ela não sabia o que poderia acontecer, mas sabia que não havia mais volta. Era hora de mostrar a ele que não seria intimidada, que ela estava pronta para lutar pela vida de Moreno e por todos os outros animais que ele havia abandonado. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, Maria se preparou para sair. Lucas, já acostumado com a intensidade de sua avó, não questionou. Ele sabia que ela estava determinada e agora, mais do que nunca, ele sentia que fazia parte daquela luta. "Vó, você acha que vamos conseguir provar o que ele fez?" perguntou Lucas com uma preocupação legítima. Maria se virou para ele, seus olhos brilhando com uma força que ele jamais tinha visto antes. "Não sabemos o que o futuro reserva, mas uma coisa é certa: ele não vai escapar. Vamos fazer o que for preciso para garantir que isso não aconteça com mais nenhum animal." O caminho até a fazenda de Roberto Silva era árduo e longo. A estrada de terra, com as marcas da passagem do tempo, parecia interminável, serpenteando por entre os campos secos e as cercas quebradas. O calor do sol batia implacavelmente, e Maria sentia que o peso do momento tornava cada passo mais pesado. No entanto, a sua determinação era ainda mais forte. Ela sabia que não poderia voltar atrás agora. Lucas caminhava ao lado de Maria, o semblante sério, mas com um brilho de apoio nos olhos. Ele sabia o quanto aquela luta significava para sua avó, e ele se sentia parte disso. Embora jovem, sentia a responsabilidade de estar ao lado dela, de ajudá-la a enfrentar o que quer que fosse necessário. Eles estavam unidos, e isso dava forças para ambos. Quando chegaram à entrada da fazenda de Roberto, Maria já sabia o que esperar. A grande casa de paredes brancas e o curral ao fundo, com os cavalos alinhados, pareciam esconder a verdadeira natureza daquele lugar. Os trabalhadores, que estavam acostumados a ver Roberto como uma figura de autoridade, observavam curiosamente, mas ninguém se atrevia a intervir. Todos sabiam que o homem era temido na região, e Maria não se importava com isso. Ela tinha uma missão.
Ela se aproximou da porta principal da fazenda, onde Roberto estava, aparentemente inspecionando alguns dos animais. A arrogância com que ele olhava os cavalos, como se fosse o único responsável pela vida deles, era algo que Maria não podia mais tolerar. Sem hesitar, ela chamou: "Roberto, precisamos conversar." Ele virou lentamente, como se ponderasse se valia a pena dar atenção àquela mulher que ousava desafiá-lo. Seu sorriso frio apareceu, mas seus olhos, geralmente tão confiantes, agora pareciam mais duros, quase ameaçadores. "Ah, Maria, você e suas grandes ideias", ele disse, com sarcasmo, ajustando seu chapéu e cruzando os braços. "O que quer de mim agora?" Maria se aproximou, sua postura firme e inabalável. "Eu quero saber o que aconteceu com aquele cavalo, o cavalo que você abandonou. Sei que ele pertence à sua fazenda, Roberto, e vou provar isso." Roberto riu, a expressão dele agora misturada com um desprezo quase palpável. "Esse cavalo não serve mais para nada. E o que você pretende fazer com isso, Maria? Me acusar de algo que não tem provas? Você não entende nada de negócios, senhora." Maria não se intimidou. "Eu entendo o suficiente para saber que o que você fez não tem justificativa. Abandonar um animal daquela maneira é um crime, e você vai pagar por isso." Roberto estreitou os olhos e avançou um passo. "Não me faça perder o controle, Maria. Você está se metendo em algo que não pode mais controlar." O tom de sua voz era ameaçador, mas Maria não recuou nem por um segundo. Ela sabia que o confronto era inevitável, mas agora, mais do que nunca, ela estava determinada a fazer o que fosse preciso. "Eu não estou pedindo sua permissão, Roberto. E se você não se importar com o sofrimento que causou, vou garantir que outras pessoas saibam da verdade." O homem bufou, claramente irritado, mas algo em sua expressão começou a mudar. Ele sabia que Maria não estava mais disposta a ser intimidada. Ele tentou se aproximar mais uma vez, mas Maria não se moveu. Lucas, que estava a um passo de sua avó, sentiu o peso do momento. Ele sabia que a avó estava determinada a fazer o que fosse necessário para garantir que aquele homem pagasse por suas ações. "Você acha que pode enfrentar todos aqui? Acha mesmo que tem poder para derrubar um homem como eu?" Roberto perguntou, sua voz agora mais baixa, mas com uma intensidade que exalava ameaças. Maria não respondeu de imediato. Ela simplesmente o encarou, seus olhos fixos nos dele. "Não estou sozinha, Roberto, e vou mostrar a todos quem você realmente é." Foi então que Maria ouviu os sons dos carros se aproximando. Ela virou-se para ver um grupo de carros de polícia e ativistas, acompanhados por vários membros da comunidade, todos prontos para testemunhar a verdade que ela havia exposto. A chegada deles parecia simbolizar o fim do reinado de Roberto na região. Roberto olhou para os carros que se aproximavam e sua expressão mudou. O sorriso de confiança desapareceu, dando lugar a um olhar mais preocupado. Ele tentou manter a fachada de poder, mas sabia que estava perdendo o controle. "Você não vai conseguir fazer nada, Maria", ele disse, mas sua voz agora era mais baixa, quase como se tentasse convencer a si mesmo. Mas Maria não se deixou abalar. Com um sorriso no rosto, ela disse com firmeza: "O que você fez não ficará impune, Roberto. E não importa o que você tente fazer agora, a verdade já está aqui." Os carros pararam em frente à fazenda e os oficiais começaram a se organizar para realizar a inspeção. A tensão no ar era palpável. Todos sabiam que aquilo seria um momento histórico, não apenas para a fazenda de Roberto, mas para toda a comunidade. A verdade estava sendo revelada e a justiça estava prestes a ser feita. Maria, ao lado de Lucas, observou enquanto os oficiais começavam a entrar na fazenda. Os ativistas registravam tudo com suas câmeras, e os vizinhos, que antes se mantinham afastados, agora estavam ali, prontos para apoiar a causa.
Roberto, com seu orgulho despedaçado, parecia não ter mais argumentos. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre sua posição na cidade. No fundo, Maria sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por tudo o que Roberto havia feito, mas alívio por finalmente ver a verdade ser revelada. Não seria mais possível para ele escapar. E isso era apenas o começo. Ela sabia que a batalha pela justiça não tinha terminado ali, mas naquele momento, a vitória era dela. A fazenda de Roberto estava em um silêncio tenso quando os oficiais começaram a inspecionar os locais. A movimentação de carros e pessoas chamava a atenção, mas Roberto já não parecia tão imponente como antes. Maria e Lucas observavam de longe enquanto o trabalho dos oficiais acontecia, com a certeza de que o que estava sendo feito era necessário. O peso da luta estava sendo sentido por todos, mas, para Maria, havia uma sensação de que a justiça finalmente começava a se fazer presente. Os oficiais entraram nas áreas do curral, onde os cavalos estavam em condições visíveis de abandono. A cada passo dado, mais e mais imagens de crueldade eram reveladas. Cavalos magros, com os ossos expostos e cobertos de feridas, sem comida nem água, estavam espalhados pelos currais. Alguns estavam tão debilitados que mal conseguiam se levantar. O horror diante da cena era indescritível. A realidade que Roberto havia tentado esconder estava agora exposta diante de todos. Os ativistas que acompanhavam a inspeção, juntamente com os membros da comunidade, começaram a filmar e a registrar cada detalhe, cada ferida nos animais. Maria, do lado de fora, sentia o peso da dor, mas também a força de estar fazendo a coisa certa. Ela olhou para Lucas, que estava ao seu lado, e viu que seus olhos estavam fixos nos cavalos. Ele sentia a mesma indignação que ela. Não podiam deixar que isso fosse ignorado. Isso não é apenas um crime contra os animais, é uma violação do direito à vida, disse um dos oficiais, enquanto observava as condições dos animais. Maria ouviu essas palavras com um nó na garganta, mas não desviou o olhar. Ela sabia que a verdade estava sendo revelada, e era isso que mais importava. Do outro lado da fazenda, Roberto tentava se aproximar do oficial da promotoria com um sorriso, calculado. Ele falava de forma suave, tentando convencer o oficial de que tudo não passava de um mal-entendido, mas os oficiais não estavam mais dispostos a ouvir suas desculpas. As evidências eram claras e ninguém mais acreditava em suas palavras. Senhor Silva, isso é mais do que um mal-entendido, disse o oficial, agora com firmeza. Essas condições são inaceitáveis. O senhor enfrentará acusações sérias por maus tratos aos animais e por violação das leis de bem-estar animal. O rosto de Roberto, que até então estava cheio de arrogância, começou a perder a compostura. Ele não sabia mais como se defender. A verdade estava sendo exposta e ele não podia mais controlar a situação. Cada palavra que o oficial proferia parecia acertar em cheio, destruindo a fachada que ele havia construído durante anos. Maria, que estava observando a cena de longe, sentiu uma onda de alívio invadir seu peito. Finalmente, Roberto estava sendo confrontado com as consequências de seus atos. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o caminho ainda não estava completamente livre. As acusações contra ele eram graves, mas a batalha pela justiça precisava ir além de um único dia. Maria não descansaria até garantir que todos os cavalos, abandonados, todos os seres indefesos, tivessem sua chance de viver de forma digna. Os oficiais começaram a remover os animais da fazenda, levando-os para um local seguro, onde receberiam o tratamento adequado. Alguns cavalos já estavam tão debilitados que precisavam de cuidados imediatos, mas havia esperança. Maria olhou para cada um deles enquanto eram levados, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Aqueles animais que haviam sofrido tanto, agora tinham uma chance de recomeçar.
uma chance que antes parecia impossível. Com o movimento de resgate em andamento, os moradores da cidade começaram a se reunir perto da entrada da fazenda. Eles observavam com um misto de surpresa e admiração, sabendo que aquele momento era importante para a comunidade. Maria sentia que, apesar de tudo o que havia acontecido, aquele era um ponto de virada para todos. As pessoas estavam vendo a realidade das ações de Roberto Silva e a vergonha dele estava sendo compartilhada por toda a cidade. Finalmente, a verdade está sendo ouvida, disse Lucas, em um tom de alívio. Maria sorriu para ele, mas seu sorriso era leve, sabendo que o trabalho deles ainda não havia terminado. A luta pela justiça não acabaria ali. A missão de cuidar dos animais, de garantir que os maus tratos não fossem mais ignorados, apenas começava. Quando o sol começou a se pôr, Maria e Lucas estavam na entrada da fazenda, observando o movimento frenético dos trabalhadores e dos oficiais. Roberto, que estava com a cabeça baixa, tentava conversar com seus advogados, mas Maria sabia que nada poderia apagar o que ele havia feito. A verdade estava em todos os rostos das pessoas ao redor, e Roberto não tinha mais como escapar. Não importa o que ele tente fazer agora, filho, ele vai pagar por isso.